no calendário judaico é o primeiro dia do mês de Nissan, o mês que nós vamos comemorar Páscoa. Diga Páscoa. Para quem não sabe, a Páscoa, ela lembra, diga comigo, a saída do Egito. Fala para o seu irmão, a saída do Egito. Quando Deus libertou um povo da escravidão, que nós temos um filme onde aparece o povo na escravidão, e levou para a terra prometida. E lá na terra prometida eles tornaram-se príncipes. Diga príncipes. Então você pode resumir e dizer e traduzir Páscoa, diga, quando Deus transforma escravos em príncipes. Amém? E hoje o primeiro dia é chamado de Rosh Kodesh, o primeiro dia. Então diga primeiro. Sempre que Deus vai fazer alguma coisa, Ele escolhe um dia, o calendário. Então o primeiro dia é o mais importante, e o primeiro mês o mais importante, porque tudo que for decidido hoje vai continuar todos os meses do ano. Amém? Então, para você entender, existe um calendário em Israel judaico, mas Deus fez um outro calendário dentro do calendário. Então esse calendário, não é isso que ele mostrou no filme. Dentro do calendário, Deus criou um outro calendário, que é um calendário litúrgico, um calendário que fala de remissão. Diga remissão. Então é como Deus dissesse assim: o calendário de vocês está estragado, os dias de vocês estão tudo ruins, está tudo de mal aqui, ó. Vou começar um dia novo, um tempo novo, e vou transformar vocês de escravos em príncipes. Amém? Então nesse dia chamado Rosh Kodesh, faz na sua cabeça, diga cabeça, coroa. Deus tira a coroa do seu inimigo e coloca na sua cabeça. Tá bom? Diga amém? Gostaram? Nesta festa de Páscoa, neste mês, Deus julga, diga julga, um principado chamado Cérvulo. Fala para o seu irmão, Cérvulo. Abaixo do Cérvulo tem um chamado Mamon. Este Mamon, bota a mão no bolso aí. Como é que está o bolso aí? Se fosse mais agudo, é melhor. Se o bolso está muito fraco, muito endividado, você pode dizer: o Mamon tem que sair da minha vida. Então o Mamon, ele escraviza as pessoas. Amém? Então vamos assistir um pouquinho do filme aqui, apaga um pouquinho da luz, e nós vamos assistir um pouquinho aqui. Aqui você está vendo o filme 400 anos que dançamos, os 10 mandamentos. 3 figuras. Ali está Moisés e ali estão os velhos trabalhando. Esse homem aí é um homem velho. Nosso governo aqui no Brasil, o governo do Brasil está hoje querendo que os velhos trabalhem até morrer. Era assim lá no Egito. Os velhos só tinham que apanhar e trabalhar até morrer. Ninguém não tinha. Somos homens, imagem e semelhança de Deus. Isso mudará a tua imagem. Essa era a situação do Egito. Eles estão amassando barro até que o coração amoleça.
Era assim a situação do povo de Deus lá no Egito. E então Deus envia Moisés. E Moisés traz um mandamento de Deus. Diga um mandamento. Ele traz um decreto. No decreto, Moisés ordena ao seu povo, diga, separar um dia. Então, o primeiro dos mandamentos de Deus lá no Egito, ele separa um dia para Deus. Eu repito, separa um dia para Deus. Então, aquele primeiro dia começa um novo mês. É como se você começasse hoje dentro do mês de, nós estamos no mês de março, né? Deus está dizendo assim, conta o ano a partir de hoje, um novo ano, um novo tempo, um novo mês, e eu vou fazer maravilhas na tua vida. E aí Deus diz, o primeiro mandamento é este: separa um dia, e eu tiro vocês deste barro, desta lama, e levo para uma terra boa, uma terra que manda leite e mel, uma terra da promessa, uma terra de prosperidade, uma terra de vitória. E o segundo mandamento mais importante para Páscoa, Deus fala, separa um cordeiro. Então diga, separa um cordeiro. Então Deus chama Moisés, diga, Moisés, um homem. Então diga, Deus usa um homem para tirar o povo da escravidão, da miséria do Egito. E se você está nessa escravidão, se você está passando por essas lutas semelhantes a esse povo, então essa mensagem vai ajudar você. Aí Moisés vem e se apresenta e diz para Faraó: deixe meu povo ir. Diga, ir aonde? Ao deserto, num culto, apresentar seus presentes a Deus. Então diga, a primeira coisa que Deus faz, marca um culto. Diga, um encontro. Você está num culto hoje. Faraó tentou de tudo impedir que o povo de Deus fosse esse culto. Vai adiantar um pouquinho mais. Ele dizia que ele era o dono desse povo. Eu sou o dono. Diga, dono. Diga, a palavra dono quer dizer o Senhor. Diga comigo, só Deus, a pausa, é o dono. Diga, só Deus merece o título de dono. Quantos de vocês têm um carro? Diga amém. Você é dono de um carro? Você é dono de uma casa? Você é dono da esposa? Dono dos filhos? Diga não. Dono só Deus. Então, 10 vezes, diga 10 vezes. 5 mais 5. Moisés vai a Faraó e diz: deixe meu povo ir, para que me sirvam. Aí tá melhor. Diga, para que me sirvam com suas ofertas. 10 vezes esta frase se repete na Bíblia, no livro de Êxodo. 10 vezes ele vai e diz: Faraó, deixe meu povo ir, para que me sirvam lá no monte. Diga 10 vezes. O presidente da República disse não. Então aqui havia uma guerra, onde Deus queria que seu povo fosse levado para ele uma oferta no monte. E o presidente do Egito, o Faraó, disse 10 vezes não. Há poucos dias nós vimos uma notícia que o presidente Temer queria que as igrejas pagassem impostos. O que ele está dizendo? Que ele quer pegar essas ofertas da igreja e levar para o Egito, para o governo. Então até, não sei como é que está, que eu não acompanho muito, mas na hora eu disse: as ofertas de Deus ninguém pode mexer.
Nenhum rei, nenhum presidente pode legislar, administrar aquilo que é sagrado. Só quem pode administrar o sagrado são os sacerdotes, aqueles escolhidos por Deus para ministrar ali. Então a história se repete. Esse homem não queria que o povo levasse oferta. Então a briga, a guerra por causa das ofertas durou um ano. Cada vez que o faraó, Moisés disse: deixe meu povo ir, levar a uma oferta ao Senhor, cada vez que o faraó disse não, veio uma praga. Então repita: cada vez que faraó impediu o povo de levar a oferta, veio uma praga. Que lição que nós aprendemos aqui? A lição é que cada vez que alguém se levanta contra a oferta a Deus, vem uma praga. Cada vez que alguém impede a oferta, vem uma praga. Então 10 vezes veio pragas. A primeira foi o rio se transforma em sangue, vai passando, e foram 10, uma atrás da outra. Todas as pragas foi para que o rei cedesse, ele deixasse o povo ir. Chegou um momento que veio pedras com... Até tu pode deixar aqui as pragas aqui e bota o volume também, porque é importante você conhecer um pouquinho, porque essas pragas, elas estão para acontecer outra vez, de forma multiplicada. No livro do Apocalipse repete as pragas. Pode levantar o volume aqui. Aí volta um pouquinho, passou muito rápido. Pragas de rãs, piores, vede como se espalha. Para que vejas o poder de Deus. O Egito sofrerá sede por 7 dias. Estão sendo flagelados por pragas de rãs, piores, pulgas, doenças. Ninguém pode suportá-los. E cada vez Moisés voltava lá, e o faraó endurecia o coração, e vinha mais uma praga. De um momento que ele nem ligava mais, aí veio essa próxima, que é pedras, gelo e fogo. Assim saberás que Deus é Deus. Vede, já cai o granizo. Após 3 dias de escuridão sobre o Egito, teus ministros mandarão me buscar. Hoje na natureza é uma repetição dessas pragas. A Bíblia fala que vai acontecer de forma multiplicada outra vez. Cada vez o homem está mais duro para Deus. O faraó mandava chamar Moisés e cedia um pouquinho mais. Não podes resistir a outra praga no Egito. Deus a mandará por tua palavra. E tão grande será o clamor por toda a terra, que logo libertarás o meu povo. Uma guerra de profeta contra o presidente. Aleluia. Porque Deus queria dar uma pausa. Eu vou pedir que tu volte um pouquinho aqui entre o faraó. Eu quero falar só um pouquinho importante, explicar. Amém? Pode acender um pouquinho. Assim mesmo. Então é muito importante. Diga comigo: 10 pragas, 10 juízos contra o faraó. E ele cada vez mais duro do coração. O faraó não queria que esse povo servisse a Deus. Então diga: servir a Deus. O que significa? Diga: servir a Deus é dar lucro para Deus. Diga: servir faraó. O que significa?
Diga: servir Faraó significa dar lucro para ele. Eu fiz um estudo a semana passada que se uma pessoa ganha R$6.000 por mês, quando sai o dinheiro para ele da empresa, imediatamente a empresa vai gastar mais 2.000 de impostos. E depois, quando ele for comprar, ele vai pagar imposto de renda, ICM, e tudo que ele comprar, ele paga 50% de impostos. Se for água, é 70%. Se for eletrodoméstico, pode ser até 100%. Se for bebida alcoólica, pode ser 100%, 200%. Então, todos esses lucros vai para o governo. Então, de 6.000 que uma pessoa ganha, líquido, direto para ele, se não tivesse impostos, tirando os impostos, sobra para ele 1.400. E o resto vai tudo para o governo. Então, você que trabalha, nós que trabalhamos, nós damos lucro para a nossa nação, para o nosso governo. Eu sei que os irmãos são políticos, eu vou ficar mais enfurecido com o que eu vou dizer para vocês. Mas nós temos que estudar, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Eu não sou de me meter em política, não gosto muito nem de escutar notícia. Mas há poucos dias Deus falou comigo algo importante. Quando começaram a mexer na aposentadoria dos idosos no Brasil. Pense comigo. Você conhece aqui perto da tua casa alguém com 50 anos? Que trabalha no sol a sol, comendo arroz com feijão há 30 anos? Ele já está velho e cansado com 55 anos. Veja se ele vai aguentar até 65. Agora você procura, nesse Brasil que tem mais de 50% desempregado, quem vai empregar um velho de 60 anos? E ele só vai ter uma aposentadoria com 65, 70. Então isso é condenar o velho a uma desgraça, uma morte muito pior do que uma tortura. É isso que acontecia no Egito. Os velhos não sonhavam mais. Os velhos não tinham mais prazer de viver, porque eles a Bíblia diz que depois de uma certa idade a pessoa só tem canseira e dores. A não ser que ele tenha noção de problema, né? Mas trabalhar, a palavra trabalho tem quatro traduções. A pior delas é o trabalho escravo. E a melhor tradução de palavra trabalho é trabalhar para Deus, e um trabalho prazeroso que dá alegria, dá prazer, dá honra e dupla honra. O que é a dupla honra? Ganhar dobrado. Então digo que Deus planejou para nós é dupla honra, um trabalho de dupla honra, uma aposentadoria de honra e deixar para os seus filhos uma boa herança. Esse é o plano de Deus, o projeto de Deus. Lá em Israel, um sacerdote com 50 anos não trabalha mais. Ele fica somente dando ensinamento de tudo que ele aprendeu da vida para os mais novos sacerdotes. Ele não pode mais trabalhar pesado. Agora ele só vende sabedoria, experiência, a respeito pelos cabelos brancos. Quem compreendeu, diga amém. Então Deus falou comigo há poucos dias: se o governo decretar contra as crianças, os velhos, faça um decreto para ele também. Porque aí que está, nós, profetas, pastores, apóstolos, sacerdotes e anciões, podemos fazer decretos, inclusive para o presidente, ou vice-presidente, ou Ramã, ou seja lá o nome que for. Então é isto que acontece neste mês, chamado Nissan. É um mês que os guerreiros vão para a guerra, é um mês que os presidentes, os reis, os guerreiros vão para a guerra, e é um mês que nós temos que guerrear, é um mês que nós temos que ir para a batalha. E eu quero ir para a guerra, você quer ir para a guerra? Então a guerra
santa, uma guerra de Deus, uma guerra pelos princípios de Deus. E foi isso que Moisés fez. Ele foi na cara do faraó. E o faraó, cada vez que Moisés ia, deixe meu povo ir, ele entregava a palavra de Deus para o faraó: deixe meu povo ir, para levar uma oferta no monte. O faraó dizia: não. Hoje o presidente não diz não, é que não sobra nada para a oferta. Quem ganha 6 mil sobra 1.400, então ele não sobra nada para a oferta. Então, de certa forma, o inimigo continua com o mesmo projeto daquele tempo: não deixar o povo servir a Deus e manter o povo na miséria, na escravidão, de não ter dinheiro. Então, para concluir, a última praga, quando Deus diz: Moisés, a última praga será tão terrível que até os israelitas terão que passar o sangue na porta. É a praga da morte dos primogênitos. É porque naquela noite, você pensa em uma tempestade. A tempestade é o ar quente e vem o ar frio e forma eletricidade, os trovões, relâmpagos, energia, e é uma explosão, uma bomba atômica contra outra. Agora pense, Deus vai descer na terra. Então diga: Deus vai descer na terra. E aquela terra está cheia de demônios. Cada esquina tem no mínimo 100 macumba dos demônios do faraó. E esses demônios recebiam oferendas de ouro, de prata. Crianças eram oferecidas para os demônios do Egito. E aí Deus disse: Moisés, capítulo 12 de Êxodo, Moisés reúne as famílias, marque o dia, separe o primeiro dia. Este dia será um novo mês. Então por que tem que santificar aquele mês? Pergunta por quê? Porque aqui embaixo na terra tem um tempo que você mede pelo relógio. Esse tempo é chamado Cronos. Todo dia, mês, ano, você está dentro desse tempo. E nada muda na sua vida. Tudo igual. Teu pai era pobre, tua mãe era pobre, teu avô era pobre, teu bisavô era pobre, todo desempregado, trabalhava até morrer. Agora Deus diz: para o tempo. Separa um dia para mim. E nesse dia santo, prepara um cordeiro. E eu vou descer e vou mudar os teus tempos, tuas épocas, vou mudar a tua face, vou mudar o teu nome, vou mudar o teu status social, e você vai deixar de ser escravo, e vai ser príncipe ou princesa, vai deixar de ser pobre e vai ser rico, vai deixar de ser escravo do Egito e vai ser livre na terra. Você vai parar de construir casas para Faraó, pirâmides para Faraó, e você vai construir casa para você, para seus filhos e para o reino de Deus. Aleluia? Então diga: esse é o projeto de Deus, e este é o mês que Deus faz isso. Inclusive hoje começa a primavera em Israel. É o mês da primavera, é o mês da alegria. Diga: é o mês da vitória, é o mês de cantar, é o mês de julgar os inimigos, é o mês de sair do Egito. Diga: sair do Egito, sair da escravidão. Diga: este mês é o mês de quebrar feitiço, quebrar macumba. Fica de pé e fique forte, fica corajoso. Diga: este é o mês de quebrar macumba, a feitiçaria, destruir as forças do mal, quebrar completamente as amarras, as correntes do inimigo. Diga: é o mês que Deus dá um soco na cara do diabo e tira seu povo das dívidas, da miséria, do desemprego, da falência, da doença, da morte. Tira teus filhos do Egito e traz para a terra prometida. Diga: o mês da dupla honra, é o mês de renovar, é o mês de cantar, é o mês de se encontrar com Deus.
Pode sentar, diga amém. Eu digo, o filme termina assim. Eu digo, no primeiro dia, diga Rosh Kodesh. Ao seu irmão, Rosh Kodesh. Diga, cabeça do mês. Então, eu tenho uma mensagem que eu ia ensinar hoje, mas o nosso som aqui está muito ruim, não vai dar para a gente entrar muito fundo. Mas eu vou dar outro dia, e os alunos da escola têm lá, é a festa das primícias, diga a festa das primícias. Então nesse dia especial, o que Deus faz? Deus chama seu povo e diz, prepara uma primícia. Então diga, naquele mês, capítulo 12 Deus diz, separa o primeiro cordeiro. Diga o primeiro, a primícia. Então diga primeiro, primícia, primeiro, príncipe, princesa. Preste atenção nas palavras. Deus criou o mundo com palavras. Então quando Deus fala primeiro, na cabeça nossa vem, alguém chegou primeiro na escola? Príncipe, primeiro e primícia é a mesma palavra. Então Deus está dizendo, se você trazer a primícia, tu será príncipe. Então diga, primeiro dia, primícia, príncipe. Aleluia. Então como é que eles fizeram isso? No primeiro dia, que Deus mandou separar aquele mês, aqueles dias consagram, não trabalham. Até hoje, as mulheres até hoje, Israel, nesse dia, não cozinham. Se fosse em Santa Maria, eles iam para o Bovinos ali, compadre. Mulher, hoje nada de cozinhar, aquele feijão com arroz seco, com aquele azeite bravo lá. Vamos para Bovinos aqui, churrascaria ali. Por que, marido? Diga por quê? Porque as mulheres, quando saíram do Egito, houve um pecado grave do povo de Deus. Eles pegaram seu ouro, sua prata e fabricaram um bezerro de ouro e pediram para todo mundo entregar o seu ouro e sua prata de presente para construir um bezerro, um ídolo, para adorar um ídolo falso. E as mulheres, quando pediram ouro, elas, eu não dou meu brinco, eu não dou meu anel, e não deram os seus presentes. E Deus gostou disso, porque elas não deram ouro para construir o bezerro de ouro. Então Deus elogiou aquelas mulheres e disse, mulheres, a partir de hoje, esse dia chamado Rosh Kodesh, a mulher não trabalha, para lembrar o dia que ela foi fiel a Deus e não entregou o seu ouro para Baal, para o inimigo. Então veja que uma situação de questão de oferta, como é interessante. Aquelas pessoas que entregaram o seu ouro para o bezerro de ouro foram condenados, foram mortos, foram esquecidos, foram julgados. Mas aquelas mulheres que não deram do seu ouro para o inimigo foram honradas. Diga glória. Como Deus valoriza essas coisas que nós não damos tanta importância, na verdade. Alguns têm até uma ideia muito errada a respeito dessas coisas. Então por isso que Deus, Ele quer lembrar, Ele diz, conte para os filhos, conte para os netos, o que aconteceu naquele primeiro mês de missão. Conte para eles. Cada família separou um cordeiro. Algumas famílias pequenas se reuniram com 2 famílias e separaram o cordeiro. E eles consagraram o cordeiro e fizeram ali a Páscoa, a primeira Páscoa, e colocaram ervas amargas e etc. E comeram de pé, com o pé direito para frente. Então diga, pé direito para frente. Diga por quê? Porque no momento que eles estavam consagrando o cordeiro, Deus desce no Egito. Diga, Deus desce e julga todos os demônios do Egito. Todo tipo de demônio aquela noite foi degolado. Estou falando isso para as crianças entenderem. Na verdade não tem como degolar o demônio,
mas todos foram julgados, e todo o centro de macumba fechou naquela noite. Não ficou nem o centro de macumba. Todos destruídos. E goste ou não goste, aconteceu. Diga o que quiser, critique se quiser a palavra de Deus, mas aconteceu. Então a Bíblia diz que nós temos que contar a palavra, nós temos que reviver a palavra, nós temos que repetir a palavra e ensinar nossos filhos, porque vai chegar dias que pessoas terão coceira nos seus ouvidos e não vão querer ouvir a palavra. Hoje eu recebi uma notícia de um livro que está chegando às escolas, falando que o Evangelho, a Bíblia, é homofóbica e que as mensagens bíblicas, elas vão contra a liberdade do povo e etc, porque eles querem ensinar a libertinagem sexual nas escolas. Eu nunca, vocês que me conhecem, sabem, nunca falei de homossexual, de gay, tenho mais que cuidar da minha vida, mas o dia que chegar uma lei que proíbe a mim de falar da palavra de Deus, eu quero ser o primeiro a ir para a cadeia. Eu quero ser o primeiro, e o primeiro que vai gritar nas praças e em todos os lugares contra aquela palavra, porque a palavra de Deus vem para salvar, e a Bíblia diz que exatamente isso vai acontecer, que todo aquele que pratica sodomia, todo aquele que pratica sodomismo, ele vai para o inferno, e vai queimar no inferno. E se eu amo os gays, se eu amo as prostitutas, se eu amo todo tipo de pecador, eu tenho que pregar para eles, por amor a eles, e pregar para eles, mas eles são livres para escolher o que quiserem, mas eu só fico livre se eu pregar. Se eu não pregar, eu tenho que pagar pelo sangue deles. A Bíblia diz: pregador, se tu vê que alguém está indo para o inferno e tu avisá-lo, tu está livre do sangue dele. Mas se tu não avisar, tu vai dar conta do sangue dele. E eu não quero sangue de gay, de homossexual nas minhas costas. Não, eu quero dizer que a Bíblia diz que estão perdidos, que vão para o inferno. Mas não é só isso. O mentiroso também vai, o hipócrita também vai, o crente mentiroso também vai, o crente vadio também vai, porque até o diabo é crente. Mas aquele que obedece a palavra de Deus e que ama a Deus acima de seus interesses, esse tem um lugar especial para ele, para toda a eternidade. E é isso que diz a palavra. E essa mensagem então é a mais pura realidade que aconteceu no passado, é muito alto, e vai acontecer hoje. Você está vendo tempestades, ventos de 400 km por hora. Desde quando você viu isso? E se passar aqui em Santa Maria, quem sobra? Quem escapa de uma praga dessas? Que casa suporta um vento de 400 km por hora aqui em Santa Maria? Que casa resiste uma pedra de 100 quilos, 200 quilos caindo do céu? Mas é isso que está programado para esse mundo. E por isso que Deus diz: aquele que obedecer ao Senhor será salvo, será protegido. Haverá um sinal na porta, um sinal na testa. Esse sinal é o sangue do Cordeiro. Então Deus disse: separe Moisés um cordeiro naquele dia. E esse aqui disse não. Cada vez que ele disse não, veio uma praga, a 10ª praga. Deus disse: todo primogênito morrerá. Mas esse faraó também era primogênito, mas não morreu. Mas o filho dele era primogênito. E quando veio aquela praga aquela noite, todos os primogênitos morreram. Mas todas as casas que tinham sangue na porta, a praga passou por cima. Então digo: sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, é que protege as casas. Mãe, pai que está me ouvindo,
por amor aos seus filhos, coloque o sangue de Jesus na porta, entregue a tua vida, porque esse dia do juízo está chegando, e vem mais rápido do que qualquer um pode imaginar. O sinal das dores de parto pode apagar a luz. Então o sangue foi colocado. Mas ó, todas as casas, inclusive casas de egípcios, de qualquer nação mais alta, e aquela noite, o Senhor é Deus, o Senhor é o único. O Senhor é Deus, o Senhor é o único. Tua verdade será nosso escudo e amparo. Protegei-nos desta noite de terror, Rei do Universo. Não, eu ouvi esta noite vir sobre nós. E todos estão com medo. Por que esta noite é diferente das outras? Porque esta noite o Senhor nosso Deus nos libertou do cativeiro do Egito. Cadena, não eis lá fora. aquela noite veio a praga, e somente aqueles que estavam lá dentro, consagrando o Cordeiro, fazendo a Páscoa, Louvado seja o Senhor nosso eles eram Deus, protegidos. que nos dá o pão da terra. Nenhum mal te ferirá, te tocará. Nenhuma praga. Foi a noite mais triste da história. Todas as crianças, jovens, adultos, Há 30 anos eu luto em batalhas, morreram. mas só esta noite conheci o medo. Ajudante, ordena aos capitães que reúnam seus homens. Ao romper do dia, atacaremos. Nenhum primogênito hebreu viverá. Liberta os hebreus ao grande osso, ou morreremos todos. Era teu filho? Meu Primogênito. E até o filho de Faraó. O filho de Faraó também morre naquela noite. E ele leva ali por Deus, na pausa dele. Não passou demais. Ele leva ali para o Deus, o espírito maligno que dominava o Egito, o servo. E agora ele pede para ressuscitar o seu filho. E aqui está a maior responsabilidade de um pregador. Ele tem que pregar, quer ouça, quer deixe de ouvir, tem que pregar. Pregar aquilo que Deus disse, a palavra que Ele disse. O dia que vier a morte buscar cada um de nós, aquele que não tiver o sangue de Jesus lhe protegendo, ele está morto. Ele não vive nunca mais. Mas aqueles que estão debaixo da proteção do sangue de Jesus, ainda que estejam mortos, viverão. Aqui está a diferença de servir a Deus e a Baal, a Mamon. O Deus do Egito não conseguiu proteger o filho de Faraó. Aí Faraó fica furioso. Naquele dia, naquela manhã, eles saíram do Egito com as mãos cheias de riquezas. Então diga, jubileu no Egito. Eles saíram vitoriosos. Pela primeira vez na história, eles
estão livres, pela primeira vez, estão sem as algemas da escravidão do faraó, e eles saíram com as mãos cheias de riqueza. Aleluia, mais alto. Quero que você sinta isso na tua vida, Deus te tirando do Egito da sua vida. Aí está Faraó rezando e fica furioso. Ele reúne o exército e vai contra o povo de Deus. Olha atrás. Acho que quando eu falar, um pouquinho mais alto. Toda vez que Deus te dá vitória, logo depois o inimigo vem revoltado. Mas olha o que Deus preparou. Mais alto. Não temeis, aguardai quietos e vede a salvação do Senhor. Pausa. Estenda a luz um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, já para terminar. Aleluia. Diga aleluia. Então diga hoje, primeiro dia do mês. Lembra de escravos, diga escravos, que tornaram-se príncipes. Amém? Diga, lembra que cada pregador desta terra tem que pagar um preço pela mensagem que ele prega. Nós não podemos deixar de pregar. Quem prega a verdade é porque ama as pessoas e obedece a Deus. Por pior que seja a palavra que Deus mande para nós, por pior que doa, quando se fala em cordeiro, oferta, todo mundo tem uns endemoniados que aparecem no Face aí, satanista endemoniado, mas olha, pode vir quantos quiser, eu não vou diminuir a mensagem, nem o volume, jamais, porque esta é a minha função, e esta é a função de cada pai que está aqui. Nós temos que nos preocupar com os nossos filhos. Pense, na minha época eu usava tamanco, gente, quando ia para o colégio, primeiro ano. As artes que a gente fazia naquela época, quebrar vidraças, briga depois do jogo, botou o tamanco na mão e batendo no outro. Era as artes. Hoje, as artes são bem diferentes. Tem algumas nações que crianças pegam armas e saem matando gente. Mas a maior desgraça que alguém podia ver e presenciar é o que está para acontecer em nossas escolas, para nossos filhos, que está vindo de um governo maldito, corrupto, ladrão, safado e tantas outras coisas mais. E nós não podemos nos calar. Algum tempo atrás, quando a Dilma começou a fechar as portas do Brasil para os judeus, nós falamos uma vez, duas vezes, entramos em contato, fizemos muita coisa. Quando não deu mais, nós reunimos os homens de Deus na escola. Vamos fazer um decreto e tem que tirar essa peste daí, que não era seu lugar. E o livro de Daniel diz, quando Deus dá um sonho para Nabucodonosor, Daniel diz que o decreto que veio contra o rei daquela época, para ele pastar por 7 anos, o decreto veio dos santos do Senhor. Os santos têm poder de fazer decretos, e nós precisamos fazer decretos hoje, a favor dos nossos filhos, a favor da nossa família, a favor do futuro da próxima geração. Nós não podemos nos calar. Moisés enfrentou as piores situações para trazer uma mensagem, e o primeiro que rejeitou foi o povo dele mesmo, que não aceitaram. Imagina alguém chegar lá, o povo mais pobre da terra, e ele vai dizer: Deus mandou dizer um recado, que a partir de hoje vocês têm que servir a Deus com as suas ofertas. E a primeira oferta é o cordeiro. Imagina essa, imagina a fé daquelas pessoas. Mas Moisés foi fundo, e quando terminou, aqui vocês vão ver a diferença. Diga, a diferença entre os que servem e os que se servem de Deus.
A diferença entre os que servem a Deus e os que se servem de Deus, a diferença é a vida e o amor. Então Rosh Kodesh, primeiro dia do mês, fala que a coroa do faraó caiu e o povo escravo colocou a coroa. A palavra é Keter, quer dizer, Deus levou ele a 10ª, olha só, 10 pragas contra o Egito, mas o povo de Deus, Deus levou ele a 10º degrau de revelação, da manifestação e da emanação do poder de Deus. Você vai ver aqui uma manifestação da 10ª emanação do poder de Deus. E eu gosto muito disso, porque aqui você vai ver a diferença entre o feiticeiro e o que serve a Deus. Porque Deus vai abrir o mar vermelho para o seu povo passar. Festem com suas mãos. Então diga: diabo, Deus vai segurar as águas para o seu povo passar. Depois que o povo de Deus passar, é a tua vez de segurar as águas para o teu povo passar. Você compreendeu? Primeiro vem o povo de Deus passando, e atrás vem o povo que não é de Deus, e Deus segura as águas do seu povo. E havia uma discussão naquela época. O faraó dizia que ele era um Deus, e o Deus do Egito estava ali com ele. Então Deus disse: eu vou segurar as águas para o meu povo passar, mas depois deixa que o inimigo segure as águas para o povo dele passar. Então isso nós temos que ter aqui no peito. Pode até ter orgulho disso. Você serve a Deus, você tem dificuldades. Você serve a Deus, você é criticado. Porque você serve a Deus, você está taxado de um monte de coisas. Porque você segue a Jesus, você vai ser criticado na escola. Porque você quer andar direito, você vai ser chamado de besta, de tolo, de panaca, de tudo que é coisa. Mas quando Deus fizer a diferença entre o que serve e o que não serve, as pessoas vão ver a diferença. Poucos dias caiu um avião, sobrou uma pessoa vivo, o resto morreu tudo. Alguém disse: mas o que tem de diferente? Tem que ter alguma coisa. Está todo mundo sem dinheiro, desempregado, mas aqui, crente, ele está sempre bem. Todo mundo fica gripado e pega essas doenças, mas ele está cada vez melhor. Vocês querem viver uma vida desgraçada, desregrada, cheia de pecados, cheia de problemas, cheia de tudo que é tipo de porcaria que o mundo faz? Faça. Eu não vou me impedir, você nem vou me meter na sua vida. Quer prostituir, vai de uma vez. Quer adulterar, vai de uma vez. Quer virar o braço, vira, quebra, faz o que você quiser. Liberdade total. Mas não diga depois que não passou na tua vida uma testemunha de Jesus que trouxe o aviso. Não diga que alguém não disse para você que não é desse jeito que a gente deve viver. Não foi para isso que nós fomos criados. Nós somos criados para servir a Deus. E aqueles que servem a Deus ganham uma coroa. Diga: quer ter. Então no final, aquele povo aprendeu a duras penas. Separaram o cordeiro no primeiro dia do mês. No dia 10, aquele cordeiro amarrado na frente da casa. No dia 14, ele é consagrado, assado no fogo. O vento vem, aquele vento oriental que veio, é o vento do Espírito, e sopra, e o cheiro, o perfume, o aroma do cordeiro assado se espalha pelo Egito, e todos ficam sentindo o cheiro. Diz: que é isso? Todos eles estão matando um cordeiro murcho. Cada casa, olha lá a casa do fulano, olha a casa do Beltrano, diga o seu nome aí. Olha a casa da Silvia, do Silvio, diga o sobrenome. Olha a casa do Ramos, está sendo assim.
Vai, diga o sobrenome aí. Hã? Vai, Casa do Ramos, vai, diga seu sobrenome. Rosa, Engel, olha o cheiro. Tem churrasco lá hoje. Eu acho que os egípcios, eu acho que os hebreus naquela época eram gaúchos, gostavam de churrasco. Então, só que o cordeiro, para o egípcio, não era um animal de matar, nem de cozinhar, nem de comer. Eles consideravam sagrado. Mas o povo de Deus não dá bola para aquilo que é sagrado para o diabo. Vocês estão entendendo isso? Então, aquele perfume sobe. E naquele dia, aqueles homens e mulheres de pé, diga de pé, pronto. É assim que você deve fazer quando você comemora a Páscoa. Você vai comer a ceia da Páscoa. Você vai entregar o seu cordeiro. E você está com o pé direito na frente. Pronto, diga pronto. Para correr. Então diga corrida. É São Silvestre. É a corrida da vitória. Diga correr para onde? Porque naquele dia abre-se uma porta para o futuro. Aquele povo que nunca mudava de época, de estação, era tudo igual, sempre na miséria, sempre sofrendo, sempre trabalhando, sempre apanhando, sempre envergonhado, sempre perdendo. Agora está abrindo uma porta abriu, e essa porta vai elevar o nível deles. Eles vão entrar para o futuro, uma porta dos seus sonhos, uma porta para a terra prometida, uma porta para a novidade, uma porta para uma nova vida. Aleluia. Aquela porta é uma porta para o futuro. Tem um amigo meu que diz uma frase: eu visitei o futuro e gostei, e vou morar lá. Diga lá. No futuro tem uma cidade de ouro puro, está me aguardando. Eu vi o futuro e gostei, e vou morar lá. E quem vai? Vem comigo. Diga aleluia. Então, voltando na história da Bíblia, o primeiro cordeiro que foi sacrificado para Deus na história foi Abel. E a Bíblia diz em Gênesis 4:4 que Abel ofereceu naquele dia, diga Rosh Kodesh, no primeiro dia, ofereceu um cordeiro. E Deus o abençoou. O seu irmão não ofereceu nem cordeiro nem no primeiro dia. Esperou no final dos dias e foi rejeitado. Durante toda a história, os judeus fazem isso. Abraão, naquele primeiro dia, Rosh Kodesh, ele leva seu filho Isaque no monte. E lá no monte, quando ele vai oferecer o seu filho como cordeiro, Deus manifesta-se como Jeová Jireh e manifesta-se provê o cordeiro. Ali era um Rosh Kodesh. E tantas vezes na Bíblia se repetiu algumas histórias assim, mas uma que eu gosto muito é de José. José está escravo no Egito, lá na cadeia. Acima dele estava o trono do faraó, porque a cadeia, a prisão era abaixo do trono. Então acima está o faraó, e José está ali na cadeia, está ali oprimido há muitos anos, vendido como escravo, injustiçado, preso injustamente, acusado injustamente. Mas naquele dia ele sabia, é um dia especial, Rosh Kodesh. E a Bíblia não diz o que ele fez, mas como um bom judeu, naquele dia ele deve ter se consagrado e deve ter feito um sacrifício. Um cordeiro morreu naquele dia, mas no final do dia José saiu da prisão, está de frente a Faraó, e ele é levantado como o segundo maior nome do Egito. Foi nesse dia, Rosh Kodesh. Mas houve um outro dia na história, há 2000 anos atrás, nós chamamos de Sexta-feira Santa. Naquele dia, o Filho de Deus deu sua vida como cordeiro
Era um Rosh Chodesh. Era um dia especial. E cada vez que nós lembramos esse dia, somente de lembrar esse dia, Satanás já fica desesperado, porque ele sabe que ele vai ter que sair da sua vida. Então, para finalizar, filhos, o que aconteceu no Egito? Diga, foi um julgamento. Eu vou contar algo do meu julgamento. Primeira vez que eu fui processado, faxinal soltura. Eles me acusaram de cura ilegal, cura imperiza. E ficou um ano ali discutindo, advogado para cá, promotoria para lá, e houve testemunhas, e vai passando. E troca de juiz, troca de promotor, troca de juiz, troca de promotor. Aquela novela não terminava. Até que chega o promotor, e ele diz assim: juiz, não tem porquê nós estarmos julgando esse pregador, porque esse caso já foi julgado. Como assim? Já houve no passado situação em que alguém foi acusado de curar ilegalmente, mas era apenas orações. Então o pregador, ele apenas ministra a palavra de Deus. E as curas acontecem pela fé das pessoas e pela oração de um ministro de Deus. Isso não configura curanderismo. E já diz a jurisprudência, e ele cita então, já diz a jurisprudência, e ele cita. O que é jurisprudência? Quem é que sabe? É que alguém já foi julgado, acusado de varrer para o lado esquerdo, e foi acusado e foi absolvido. Então eu digo, varrer para o lado esquerdo não é crime. Então se alguém te levar por fora e dizer, vou acusar ele que varreu para o lado esquerdo, isso é um crime. Aí alguém diz, não, isso aí já tem jurisprudência, já foi julgado no ano passado e foi absolvido, então não precisa, está absolvido também. Então jurisprudência, diga jurisprudência, é usar a sentença de alguém que já teve no passado e apenas se apresentar para o juiz. Aí a juíza naquela época, Denise de Oliveira César, ela lê e diz, está absolvido, jurisprudência. Então quando eu olho para o Egito, levante sua mão e diga, lá no Egito, Deus desceu para o seu tribunal e julgou Mamon e o servo que estava acima dele. Diga, foi julgado, condenado no dia que o povo de Deus consagrou seus cordeiros e comemoraram a Páscoa. Diga, foi condenado aqueles demônios. Diga, foi condenado, expulso da vida dos judeus, o demônio da miséria, da escravidão, da ignorância, da pobreza, e até hoje nunca mais puderam voltar. Aleluia! É isso. Quando Deus julga, aquele espírito está julgado para sempre. Agora eu pergunto assim, mas para aí, pastor, diga lá, para aí. Esse mamão está me incomodando até hoje. Eu continuo na miséria, continuo escravo. Aí eu vou dizer, então você tem que fazer o seguinte: você vai preparar tudo igual aconteceu na primeira Páscoa, e você vai chamar Deus para descer na tua casa e julgar a tua causa, e você vai fazer exatamente como os judeus fizeram: prepara uma mesa, prepara a ceia, apresenta o teu cordeiro, faz a Páscoa e pede para Deus julgar a tua causa. Não tem juiz nessa terra que possa te condenar ou te prender. Se Deus te der a vitória, rasga qualquer decreto de juiz, de juíza, de promotor, seja lá do que for. Qualquer decreto de qualquer governo é rasgado naquele dia, é quebrado naquele dia. Então todo ano os judeus fazem isso, prepara a Páscoa e pede para Deus julgar o inimigo e expulsar das suas vidas. E Deus a cada ano repete: Deus desce na terra santa e não deixa
esse demônio de miséria roubar a riqueza do povo de Deus. Aleluia. Aqui no Brasil nós estamos assim, endividados, desempregados, escravos de mamão, escravos de um governo corrupto, escravo da miséria, do desemprego, escravo da ignorância. Mas o mesmo juiz está à nossa disposição, e o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é o nosso advogado, que está sentado à direita de Deus Pai, e Ele intercede por nós, porque Ele é o verdadeiro Cordeiro que deu o seu sangue naquela cruz. Aleluia. Diga diferença. Vamos ver o filme para terminar. A diferença você vai ver agora. O povo de Deus que confiou na palavra de Deus e colocou ali vamos botar aqui o volume aqui. Você vai ver o que aconteceu no milagre. Quando o inimigo vinha por trás, Deus mandava um fogo dele, não deixava os inimigos chegar perto. A coluna de fogo que te protege é o poder do Espírito Santo, é a unção da tua vida. Diga aleluia. E assim que você dorme à noite, tem uma coluna de fogo ao teu redor, o inimigo não pode chegar perto. Aí está o maior exército do mundo, o maior exército do mundo. E aqui está o poder de Deus. Quando Moisés levantar suas mãos, até quando? Como deterá o faraó? Depois deste dia, nunca mais a salvação do Senhor. Nossa. Quando um profeta, o apóstolo, autoridade, levanta suas mãos para orar, Deus age. Ali do lado, você vai ver um parente seu. É aquelas pessoas que vêm criticar. Eles vêm criticar a tua fé, vêm criticar a tua devoção. Eles querem que você volte para o Egito. Cada vez que o povo de Deus vai avançar e vai sair do Egito, sempre tem os murmuradores querendo impedir. Mas Moisés levanta as mãos e olha o que acontece. A coluna de fogo é o sopro de Deus. Abrir caminho pelo fogo de Deus. Juntai nossas famílias e seus rebanhos, devemos nos apressar. Ir para onde? Afogar-nos no mar? Até quando o fogo deterá o faraó? Depois deste dia, nunca mais vereis esses carros. Não! Morrereis sobre as formas deles! O Senhor dos Exércitos que guiará por nós. Aleluia. Comece a ver agora a tua história hoje. É hoje o dia, e Deus está abrindo o mar na sua frente. Comece a orar e sinta na tua vida a mão de Deus descendo. Hoje é o dia, esse dia que Deus separou, é o dia que Deus muda a tua sorte. Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Eu quero que você imagine você atravessando esse mar. Olha os inimigos apavorados. Leva-os por entre as águas. Seja feita a sua vontade. Abre as águas diante deles e barra nosso caminho com fogo. Saiamos daqui. Homem nenhum pode lutar contra um Deus. Antes morrer para batalha contra um Deus do que viver em vergonha. Louvai a Deus e avante! Eu quero que você comece a imaginar você saindo do Egito. Eu diga saindo do Egito. Comece a mexer com seus pés, caminhando. Imagine você atravessando o mar.
Porque é isso que está acontecendo agora. Deus abriu uma janela de tempo para você passar, para você vencer, para você sair do Egito. Comece a orar em outras línguas nesse momento. Sou eu, aproveita. Aí está Faraó, correndo atrás. Pausa. Diga, hoje é dia de tocar no chofar. Agora eu quero que você estenda a sua mão e manda um recado para o inimigo. Diga, diabo, Deus segurou o mar para o seu povo passar. Agora é tua vez. Segura para o teu povo passar. Solta, solta. Aí está o exército de Faraó querendo atravessar o mar. Aí que Deus faz diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Quem conseguirá deter o poder de Deus? A pausa. Pausa. Todos os pastores que estão nos assistindo, pregadores, e vocês que estão dentro da igreja, escute isso. Respeite os seus líderes. Esse povo ficou 400 anos no Egito, na escravidão, porque eles não tinham um profeta. E hoje eles respeitam o profeta, porque eles estariam até hoje lá, se não fosse um profeta enviado por Deus. Então respeite aqueles que têm autoridade, porque quando Moisés levanta as mãos, o mar se abre. Quando ele levanta outra vez e baixa, o mar se fecha. Tu soprastes os teus ventos, e o mar os escondeu. Que outro é maior que tu, ó Senhor? Da eternidade à eternidade, tu és Deus. Ok, pode acender a luz. Volta e deixa Moisés com as mãos levantadas. Fique de pé. Chega à frente. Coloque a mão no seu coração. Então diga, hoje é o dia que Deus faz isso. Ele julga nossos inimigos. Satanás foi julgado. Os demônios foram julgados. Olha para mim um pouquinho. Nós estamos aqui em Santa Maria, uma cidade que foi consagrada para Satanás, um lugar onde nasceu a nova era, um lugar onde está sofrendo o juízo de Deus até hoje. Isso é uma verdade, ninguém pode negar. Hoje é o dia que todo feiticeiro que faz macumba contra nós, ele morre. Hoje é o dia que todo bruxo
toda bruxa que fazem macumba contra nós, eles morrem. Hoje é o dia de morrer os inimigos de Deus. Hoje é o dia que Deus julga a nossa causa. Então, para isso que é maravilhoso servir a Deus, que nós sabemos que tem um dia, uma hora, que Ele desce com a mão forte e esmaga o inimigo na nossa frente. E hoje é o dia que você que é cristão, que está perseguido, que está enfrentando lutas, afrontas de macumbeiros, de feiticeiros, ou de qualquer que seja o nome, ou de onde que vem, apresenta a tua causa a Deus. Hoje é o dia que você deve fazer um propósito de dizer: eu vou servir a Deus. A partir de hoje, a minha vida pertence a Deus, e eu vou colocar no altar para servir a Deus. Então Deus desce e julga a sua causa. Hoje é o primeiro dia do mês, e nós estamos começando um propósito de oração, santificação e uma preparação para a Páscoa. Diga: preparação para a Páscoa. Até o dia da Páscoa, cada um de nós vai se preparar, cada família vai se preparar para a Páscoa, cada família vai se santificar, vai tirar o fermento dentro de casa, vai limpar o coração, vai perdoar as pessoas, vai liberar perdão, vai limpar a sua casa, vai arrumar a sua vida e vai apresentar a Deus a sua oferta, simbolizando o Cordeiro. E depois, então, nós vamos tocar o chofar e vamos proclamar: Deus aceitou a nossa oração e nos tira do Egito. Faz assim, irmãos. O primeiro sinal que Deus disse para Moisés: Moisés, este será o sinal que eu te enviei. Quando tirar este povo do Egito, não sereis de mãos vazias, mas serão das mãos cheias. Diga: mãos cheias. Ouro, prata, riqueza, coisas bonitas nas suas mãos. Tudo que eles trabalharam de graça, Deus deu indenização por muitas e muitas vezes mais. Um dos decretos que eu estou fazendo pelo Brasil, quero que vocês assinem embaixo. O Brasil foi roubado em bilhões, trilhões, vários trilhões. Hoje, no Brasil, se fala mal de um pastor que ali na televisão pede R$1.000 de oferta, mas eles não falam mal da Dilma, do Lula e de tantos outros que roubaram trilhões e trilhões e trilhões. Com aqueles trilhões, o Brasil não estaria na miséria que está, as pessoas não estariam no desemprego que estão. Então o inimigo não é os pastores, o inimigo não é as igrejas, o inimigo da nação, a causa da situação do país não é os evangélicos. Mas assim como o faraó não queria deixar o povo ir, porque o povo dava lucro para o faraó. Mas hoje, o que aconteceu na Páscoa, nós podemos pedir hoje: Senhor, traga de volta a riqueza que foi roubada da nossa nação. Então diga: traga de volta, Senhor, a riqueza que foi roubada da nossa nação e deixou a nossa nação dessa forma, crise. Nós teremos de volta na Páscoa. Então assina embaixo. Amém? Então esse é o decreto que eu estou pedindo a Deus pelo Brasil. Não tem por que a gente estar fazendo 1000 piruletas, virando cambota no Brasil. Nós precisamos somente da bênção de Deus. Que Deus dê a bênção para que venha de volta somente aquilo que é do povo de Deus. Imagine quantas toneladas de pau-brasil foi levado embora, quantas toneladas de ouro, de prata foi levado da nossa nação. Imagina quantos bilhões são roubados todo dia. É isso que aconteceu lá no Egito.
veio tudo para as mãos do povo de Deus. Tudo que roubaram deles. E aquela nação saiu dali muito bem. Diga, muito bem. Muito bem. Então até hoje, eles nunca mais esquecem. Diga, Rosh Kodesh. Diga, primícia. É a primeiro minuto do dia, primeiro dia do mês, primeiro mês do ano. Tudo que é primeiro pertence a Deus, porque Ele é o primeiro, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que merece toda a honra. Diga, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a exaltação e toda a riqueza. Eu quero que se encerre comigo. Coloque as mãos no coração, pede para Deus agora o que é que você quer se libertar nesses dias. Qual é a luta? Qual é a guerra que você está enfrentando? Qual o faraó que está te incomodando? O que está acontecendo que está trazendo essa aflição na sua vida? E assim como Moisés venceu e o povo hebreu venceu, vai acontecer com você. Pai, nós oramos em nome de Jesus, te apresentamos o povo do Brasil, o povo das nações que estão nos ouvindo hoje. Quantos e quantos que estarão oprimidos, sobrecarregados, com açoites, com prisões, com escravidão, com miséria, com dívida, seus filhos levados embora e oferecidos como escravos, levados para a escravidão do Egito. Nós pedimos que hoje ouça a oração do povo e visite a nossa nação até a Páscoa. Nós queremos que torne realidade essa mensagem. Que o Senhor desça em nossa casa, desça em nossa família e traga de volta aquele que se perdeu, salve aquele que está perdido, liberta da escravidão, redime, Senhor, e entregue a herança que nos pertence. Nós oramos em nome de Jesus, entregamos em tuas mãos nossa causa e confiamos que ao tocar do shofar, o Senhor vai descer em nossa terra e proclamar libertação. Diga aleluia. Então fala para o seu irmão, é Páscoa. Se prepara para a vitória completa. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.